Olá pessoal, meu nome é Joyce, eu tenho 23 anos, estou cursando o sexto período de História na Universidade Veiga de Almeida e eu vim contar para vocês nesse vídeo um pouco da minha vivência na residência pedagógica no Colégio Caio Prado Júnior. Bom, eu fiquei atuando o ano passado inteiro em turmas do primeiro e do segundo ano. A minha residência ela era noturna, porque eu trabalho, né, o dia inteiro. E aí eu acabei ficando com as turmas da noite. Eu trabalhei diretamente com a professora Raquel, muito legal. E junto comigo na sala tinham mais 3 pessoas, meus amigos, a Catarina, o Marcos e a Fernanda. Bom, na residência pedagógica, a gente, num primeiro momento, a gente só acompanhava a rotina dos alunos. Eu, particularmente, observava como eles se portavam perante as aulas, com o professor, e até mesmo quando a gente, estagiário, ia falar alguma coisa para ver como que ia se dar essa recepção deles por uma pessoa de fora da sala, que não era um aluno de outra turma e também não era um professor, né? A gente tá ali no meio termo. E teoricamente a nossa idade é muito parecida com a deles, porque apesar deles terem primeiro e segundo ano, eles têm uma idade de 17, 18, 19, muitos deles até trabalham. Então tem uma rotina um pouco parecida. E aí eu ficava pensando meios de como aproximar esse aluno de mim, sendo que ali tendo a autoridade de professora. E foi esse pensamento que eu e a professora Raquel pensamos como trazer esse aluno para a sala de aula, porque nas minhas observações eu pude perceber que eles ficavam muito no celular. Dependendo da aula, eles não prestavam atenção no que era falado. E alguns estudos que eu já vinha fazendo com relação a métodos de chamar o aluno para dentro da sala de aula, num mundo que hoje a gente vive com muita tecnologia, coisas que chamam a atenção dele que não seja o ali. E aí eu e a professora Raquel, nós pensamos em trazer memes e gifs para dentro da sala de aula. A primeira aula foi de surpresa. A professora precisou, escola pública, vocês sabem como são. A professora teve que adiantar o tempo de outra turma e me deixou com a turma. E eu fiquei assim, professora. Enfim, era uma matéria que eu sabia, foi uma aula de Roma. E aí eu comecei a dar aula e essa aula ela tava, a gente estava utilizando o slide. E aí quando eu comecei a dar a aula, nesse slide tinha memes e gifs que retratavam o período de Roma. E aí nos slides tinham uns gifs bem engraçados, umas piadinhas assim, que mostram o conteúdo, mas que o aluno também aprende e ri ao mesmo tempo. É uma forma descontraída dele aprender. Tinham gifs também, como por exemplo, aquelas corridas de biga, para o aluno saber o que que era uma biga. Então a gente adicionou um GIF para ele saber o que que era. E assim, com a foto ele saberia, mas com o GIF o movimento seria muito mais legal. E a gente inseriu esse GIF. Bom, teve uma aceitação muito boa por parte dos alunos. Eu senti que eles ficaram ligeiramente, assim, bem interessados mesmo. Eles faziam perguntas, queriam saber. Aí, pensando nessa lógica, a gente começou a elaborar as aulas em cima de memes e GIFs. Quer dizer, não só em cima disso, mas inserindo mais memes e GIFs nas aulas. E aí, em todas as aulas que se seguiram com a apresentação do slide, nós inserimos os memes e GIFs.
Aulas foram, assim, foram bem legais mesmo, de Idade Média, foi maravilhosa. Memes muito engraçados que eu vou colocar para vocês verem, vou tentar colocar aqui. Depois unificações tardia e depois eu também fui mostrando memes para eles para tentar trazer eles para um contexto histórico com uma abordagem cômica. E aí tinha meme de Napoleão, memes sobre populismo, era Vargas. E aí foi com isso que a gente começou a entender, eu comecei a pesquisar essa parte do ensino metodológico e eu vi que ainda não tem muita coisa nesse campo, não tem muita gente pesquisando. Tem no Catete, no Palácio do Catete, tem uma exposição que é produzida pela UF, se eu não me engano, sobre um museu de memes. E aí tem memes assim, desde que falam de ditadura, memes da época da eleição da Dilma. E também tem uns memes, porque o meme, ele não é só aquilo lá, uma coisinha engraçada, né? Normalmente você tem que ter um conteúdo prévio para poder entender o que tem naquele meme. E aí a gente tentou fazer isso dentro da sala de aula. Infelizmente eu não tive tempo hábil para poder fazer uma oficina de memes com esses alunos, mas a minha ideia quando esse corona acabar e eu voltar, se eu voltar para a residência, é poder aplicar essa oficina fazendo com que, por exemplo, daria uma aula de colônia, Brasil colônia, e aí nessa oficina eu tentaria fazer com eles memes do período. E aí eu também tenho que entender que nem todos eles utilizam o celular, apesar da grande maioria utilizar. E aí a minha proposta para essa aula seria levar folha de papel ofício mesmo, papel A4, e eles fazerem os memes e eu levaria algumas imagens. Dom Pedro, escravos, enfim, chafarizes, coisas específicas do Brasil colônia, né, no caso dessa aula de colônia, para tentar fazer com que eles produzissem esses memes. E é isso. Queria falar que vale muito a pena você introduzir novos meios de aprendizado com o seu aluno, seja fugindo um pouco do tradicional mesmo, só o quadro e o slide. A gente não pode se negar para a tecnologia, a gente está vendo isso hoje, nossas aulas estão virtualizadas e o professor ele pode, né, ele tenta, na verdade eu acho que ele não tenta, mas aquilo do professor tá muito o quadro e a sala de aula, mas a tecnologia tá aí, né? A gente não pode fugir e eu acho que é isso, a gente tem que se reinventar e trazer os alunos para perto da gente, seja esse aluno mais novo, mais velho, enfim, acho que era isso que eu queria falar. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, deixa seu comentário e se inscreve no canal do Praxis Educativa, que eu acho que vale muito a pena. Tchau, tchau.